Olá, vamos comentar o artigo 1790 do Código Civil? Vamos lá? Onde estamos aqui? Código Civil, parte especial, livro 5, Direito das Sucessões, Sucessão Geral e Disposições Gerais. A literalidade do 1790, que na prática não é tão importante mais, ela diz o seguinte: a companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nas condições seguintes, e vinha aí uma série de condições. E esse dispositivo legal ele foi objeto de recurso extraordinário, que teve a sua repercussão geral reconhecida e gerou uma tese. Lembrando que a repercussão geral é um instituto que nasceu com a emenda constitucional 45 de 2004, foi regulado por uma lei de 2006. Em 2007 houve aí alterações no regimento interno do Supremo Tribunal para dar operabilidade a esse instituto, e isso fez com que houvesse um juízo de admissibilidade a mais no recurso extraordinário. Eu primeiro olho para o recurso extraordinário para ver se ele tem repercussão geral, e se ele não tiver, nem chego a analisar a questão. É um filtro a mais, né, para se analisar um recurso extraordinário. Então, desde 2007, aí, quando foi dada a efetividade para esse instituto criado pela emenda constitucional 45, não há mais como falar, esse recurso extraordinário foi decidido, mas sem repercussão geral. Isso não existe mais, tá? Isso era possível apenas antes da figura do instituto. Feitas essas considerações iniciais sobre a repercussão geral, vamos voltar aqui para o que nos interessa, que é o tema 809 de repercussão geral, que ele discutiu o quê? A validade de dispositivos do Código Civil que atribuem direito sucessório distintos ao cônjuge e ao companheiro. Descrição aí desse tema. Fala o seguinte, olha, o recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 5º, inciso 1, e do artigo 226, parágrafo 3º, a validade do 1790, que atribui ao companheiro direitos sucessórios distintos daqueles outorgados ao cônjuge pelo artigo 1829, que é o artigo que fala da ordem de vocação hereditária. E firmou-se a tese seguinte: é inconstitucional a distinção de regime sucessório entre cônjuges e companheiros prevista no 1790, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto de união estável, o regime do 1829. E essa mesma tese foi firmada no tema 498. Vamos lá fazer algumas considerações aqui sobre essa inconstitucionalidade. Olha os artigos que foram comentados aqui. O artigo 5º, inciso 1 da Constituição, fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. E aí o 226, ele fala que a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. No parágrafo 3º, diz o 226 que, para efeitos de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. E o parágrafo 8º, apesar de não estar aqui, ele é bem interessante também de ser mencionado, que ele diz o seguinte: olha, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então o Estado vai proteger a família na pessoa de cada um dos que integram. Então por que eu vou tratar diferente companheiro e cônjuge se na Constituição não há classificações de família? Uma união estável não vale mais em dignidade do que um casamento, certo? Todas as famílias têm o mesmo peso. É isso que é a ideia do pluralismo do direito das famílias, que foi consagrado aqui na Constituição, no artigo 226, certo? E aí é para aplicar também para o companheiro a ordem de vocação hereditária do 1829. O que ele diz? Ele diz assim: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o companheiro sobrevivente, né? Salvo se casado o companheiro, ou no caso então, salvo em união estável, companheiro com o falecido, no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Lembrando que eu posso fazer pacto eu posso fazer aí uma escritura
definindo o regime jurídico, o regime de bens da união estável. Por isso que há essa distinção. Se não houver nada, segue a regra do regime da comunhão parcial, assim como acontece na própria questão do casamento. E aí depois vem os outros dispositivos que falam ascendente em concorrência com o companheiro sobrevivente sozinho ou os colaterais, se não tem mais ninguém. Né? E veja que quando foi feita essa declaração de inconstitucionalidade aqui, os efeitos práticos foram fortes. E aí o STF se viu obrigado a fazer a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do 1790. E aí, o que aconteceu? Como é que funciona isso aqui? Foi aplicado lá o artigo 27 da Lei 9868, né? Lembra que ela fala sobre modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Foi o STF, com um quórum de 2/3 dos seus membros, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, pode restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou decidir que só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou outro momento que venha a ser fixado. Então, partindo dessa premissa aí do artigo 27 da Lei 9868, o Supremo, o que ele fez? No exercício dessa modulação, o Supremo preservou as partilhas judiciais com trânsito em julgado anterior ao dia 10 de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 10 de maio, anterior a 10 de maio de 2017, que foi a data do julgamento pelo Supremo dessa inconstitucionalidade. Então ficou preservada aí partilhas judiciais que tenham aplicado o regime do 1790 até 10 de maio de 2017 e também ficou preservadas partilhas por escritura pública lavradas até essa data, 10/5 de 2017. Tá? E aqui tem um probleminha, o pessoal interpretou um pouco mal. Houve um embargo de declaração nesse recurso extraordinário e o pessoal falou assim, olha, Supremo, essa decisão é muito forte e foi declarada a inconstitucionalidade do 1790, mas e todos os outros dispositivos que tratam da questão do companheiro? Como é que fica, por exemplo, isso aqui está especificado lá nos embargos de declaração, como é que fica o 1848, que fala se é ou não é herdeiro necessário o companheiro. Aí a resposta desse embargo de declaração gerou uma certa má interpretação, porque não foi muito boa mesmo a redação, porque fala assim, ó, isso é palavras dos embargos de declaração. Não há que se falar em omissão do acórdão embargado por ausência de manifestação com relação ao 1845 ou qualquer outro dispositivo do Código Civil, pois o objeto da repercussão geral reconhecida não os abrangeu. Não houve discussão a respeito da integração do companheiro ao rol de herdeiros necessários, de forma que inexiste omissão a ser sanada. Então, com base nesse embargo de declaração, tem gente falando assim, olha, o Supremo não falou que companheiro é herdeiro necessário. Só que toda a estrutura da decisão é baseada em não haver qualquer distinção entre companheiro e cônjuge. Se você quiser ter certeza disso que eu estou falando, vai lá no recurso extraordinário 878694 e lê o voto do ministro Edson Fachin. Excelente o voto e ele explica muito bem por que não pode fazer diferenciação entre companheiro e o cônjuge. Eu não trouxe o inteiro teor dele aqui para a íntegra do voto, porque senão o vídeo ia acabar ficando muito longo. Mas dá uma lidinha lá nesse voto que essa questão do 1790 vai ficar muito mais clara na sua cabeça, certo? Pessoal, espero que tenha ficado claro esse desdobramento do 1790, principalmente frente a essa declaração de inconstitucionalidade, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.